Bom dia, paz do Senhor a todos. Sônia Alves, em parceria com Repórteres em Ação, em sua plataforma Falando com Deus. Quero trazer para vocês aqui no dia de hoje a palavra do Senhor, aonde encontra em João 3, aonde fala a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos. Então vamos ler o texto e após dar uma pequena explicação. Diz assim a palavra: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas por parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Palavra gloriosa. Vamos entender aqui um pouquinho. Nicodemos, sendo ele um fariseu, mas podemos observar que ali ele foi ter um encontro com Jesus às escondidas durante a noite, para que ninguém o vissem, para que os fariseus, o seu grupo ali de homens, o qual eles acreditavam ou praticavam uma santidade cheia de hipocrisia, mestres da sinagoga, fariseus mestres das sinagogas, um grupo ali de seita, o qual eles ostentavam uma grande santidade no exterior da sua vida, que seriam os principais mestres das sinagogas, porém, homens o qual pregavam, mas não praticavam verdadeiramente a palavra de Deus. Se nós fôssemos para dentro mesmo a entender esse texto, eles obedeciam às minúcias da lei, como forma de tempero, mas a parte principal eles não
não viviam, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus, né? Homens o qual ali não viviam verdadeiramente a palavra de Deus. Mas Nicodemos ficou curioso quando ali Jesus, né, praticava sinais, grandes sinais de cura, de libertação, de transformação de vida. Nicodemos ficou assim curioso, eu vou ter com ele. Mas observando que Nicodemos foi às escondidas ter um encontro com Jesus. Ali ele perguntou, mestre, mestre, sabemos que em sinais parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu, né? Há necessidade de nascer de novo. Aí Nicodemos ficou sem entendimento. Aí ele perguntou a Jesus, como nascer de novo? Teria eu que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas não tem como, né? Depois de velho eu entrar no ventre de novo da minha mãe e nascer de novo. Aí Jesus respondeu, né? Que temos que nascer da água e do Espírito. Aí ele dá como exemplo para Nicodemos, que olha o vento, nós podemos ouvir e sentir, mas observamos que nós não sabemos de qual direção ele vem e nem para onde ele vai, né? Isso é o Espírito, né? Nós sabemos que Deus ele existe, mas por isso, ao saber que Deus existe, que Jesus, né, o Filho de Deus existe, nós cremos nele, mas é para aqueles que realmente acreditam em Jesus Cristo. Como nós podemos acreditar em alguém, né? Muitos, né, perguntam, como nós podemos acreditar em alguém o qual nós não vemos? São para poucos, não é verdade? São para poucos, realmente a palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É para aqueles que realmente acreditam no Messias, aquele que veio, né? Que nasceu, veio para nos salvar e já subiu ao trono junto de Deus, o Filho unigênito, aquele que, né, Deus tanto amou o mundo e deu seu Filho único para morrer por cada um de nós. Mas o interessante, se a gente for analisar a palavra, nós acreditamos que verdadeiramente ali pode ser que, assim, se nós formos verificar a palavra, nós vamos entender que possivelmente Nicodemos ele não teve o total entendimento, mas ele acreditou, ele entendeu que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Tanto que se nós formos lá para o livro de João 19:38, ele acompanhou José de Arimateia no sepultamento de Jesus, né? José de Arimateia, ele era um discípulo secreto de Jesus, ele também não aparecia ali nas rodas junto com Jesus, ele observava Jesus de longe, ele era um discípulo secreto de Jesus, tanto que quando Jesus veio a ser crucificado, José de Arimateia se apresentou diante de Pilatos e pede o corpo de Jesus para que ele o sepulta. E lá em João 19:38, nós vamos observar que quem estava com José de Arimateia? Nicodemos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Nicodemos, ele carregava ali em suas mãos 34 quilos de especiarias de mirra e aloés para envolver Jesus nos linhos, né, juntamente com os linhos. Então, nós vamos observar que, verdadeiramente, se eles não acreditassem em Jesus, eles não seriam ali, não se levantariam ali para cuidar do corpo, ter aquele cuidado com o corpo de Jesus, ao sepultar separadamente, o qual ali, né, naquele sepulcro dos judeus, nunca havia ser colocado nem corpo ali, só o corpo de Jesus foi o único a ser, né, sepultado naquele local.
E podemos observar também, né, que muitos de nós somos como Nicodemos. Nós só queremos observar Jesus de longe, muitos são assim, só ficam observando de longe ou tem aqueles encontros secretos com Jesus, mas verdadeiramente não proclamam que somos verdadeiros adoradores, confiantes naquele que foi e é e sempre será o nosso Salvador. Que nós possamos aprender um pouquinho de Nicodemos e podemos não nos envergonhar de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador e nosso Redentor. Que nós possamos viver diferente após esta palavra, né? Não ser ali como Nicodemos, né? Lembrando que Nicodemos era mestre da sinagoga, participante dos grupos de judeu, o qual vivia uma santidade falsa. Uma santidade falsa. Eles até pregavam, mas eles não praticavam a verdadeira lei, né? Só praticava as minúcias, que era dizimar, ofertar, enfim. Mas a misericórdia, a justiça e a fidelidade a Deus, o que é que nós devemos viver, Nicodemos não estava em prática, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olhou para Nicodemos e pelo Espírito de Deus, Nicodemos foi convocado, né? Foi chamado para ter com Jesus. Mesmo às escondidas, Jesus teve a misericórdia de Nicodemos. Assim nós podemos acreditar sempre na palavra de Deus, que Jesus tem sempre tido misericórdia com cada um de nós. Nicodemos, né, pela infinita misericórdia do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, mesmo em sua infinita curiosidade, né? Mas não foi por si próprio que ele foi ter um encontro com Jesus. Ele foi chamado pelo Espírito de Deus e assim ele deu a liberdade de Deus ali, de Jesus entrar em seu coração, de ouvir a voz do Senhor e ir ali ter um encontro com Jesus. E ele foi agraciado, porque Jesus falou para ele, olha, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. O que é carne, o que é espírito. Por isso, nessa manhã, nesse dia de hoje, eu convido para você, vamos nascer de novo para Jesus, né? Que nós possamos abandonar, nós possamos dizer não para as coisas que não provêm de Deus, que não provêm do Espírito de Deus, e lutarmos constantemente a vencermos as lutas diárias, que é a luta não da carne, porque a luta nossa não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do inferno. Lá em Efésios 6,10 fala das armaduras de Deus, lá fala que nós não devemos lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades. A sua luta é contra as potestades, a qual ele sempre quer nos envolver com as coisas do mundo e nos deixando aí as coisas do Senhor sempre ficando para trás, ficando ali no obscuro, né? Apagando as coisas do Senhor, para que nós deixamos de ter força de ser os verdadeiros adoradores do Senhor. Eu convido a você nesta manhã para que você venha, mesmo na sua pequena curiosidade, ir ter com Jesus, para que lá você seja transformado pelo poder da palavra do Senhor, amém? Eu fico até aqui, convido vocês a participarem do nosso site, que chama Repórteres em Ação, também, né, no nosso canal do YouTube, que é Repórteres em Acão. Se inscreva em nosso canal, ajude-nos a divulgar, né, o nosso trabalho, para que muitas pessoas possam, através, né, das redes sociais, através do nosso trabalho, a ter um encontro com Jesus, amém? Eu fico até aqui, Sônia Alves, em parceria com Repórteres em Ação, em sua plataforma Falando com Deus.